Bom dia, tudo bom? A gente nesse momento vai estar fazendo assim, mais uma mensagem, mais um estudo, tá? Em relação à palavra de Deus. E o tema escolhido para hoje se encontra na carta de Provérbios, capítulo 3, tá? Com o tema de aconselhamento. Quando fala em aconselhamento, muitas pessoas, às vezes, ele reclama, né? Mas aqui diz o seguinte, o texto, capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarda os meus mandamentos, né? Não te esqueça do meu ensino, e o teu coração guarda os meus mandamentos. Quando fala nesse sentido de guardar os mandamentos, quando um pai aconselha um filho para ele evitar, né, um erro, evitar um mau caminho, isso é muito importante porque quando fala, filho meu, não te esqueça do meu ensino, né? Esquecer do ensino. Uma criança, quando ela aprende um ensinamento dos pais, né, e às vezes está no caminho do erro, o pai vai e avisa, fala assim, olha, não vai esse caminho, né? Esse caminho é um caminho mau, né, que pode te trazer risco, né? Mas às vezes aquele filho esquece do mandamento dos pais. E por ele esquecer desse mandamento, ele vai sofrer consequências lá na frente, né? Então por isso ele diz o seguinte, que para não te esqueça do meu ensino, guarda, né, o meu ensino, tá? E então aqui ele diz, pois ele te aumentarão os teus dias e acrescentarão os teus anos de vida e prosperidade, né? Ele te acrescentarão os teus anos. Um conselho do pai, quando a pessoa ouve um conselho e guarda, né, ele acrescentará dias de vida, ele livra do mal, né? Então isso é muito importante quando olhamos por esse ponto de vista, né, de livrar, não guardar de todos os perigos, né? Então isso é muito importante quando olhamos desse ponto de vista, quando olhamos que é muito bom guardar o conselho, né? Aqui mais um versículo nos chama a atenção o seguinte, filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria aos teus ouvidos, e para inclinares o teu coração ao atendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançareis a tua voz, né? Mas se ouvires, se guardares, né? E é muito bom quando olhamos nesse ponto de vista, né? E a palavra de Deus já nos chama muita atenção para que nós possamos a cada dia guardar o mandamento do Senhor, guardar a ordenança de Deus, né? Se guardar a ordenança de Deus, tudo vai bem, né? Tudo vai seguir em paz, né? E é muito importante olharmos por esse ponto de vista, tá? Que tudo na nossa vida segue em frente, tá? Tudo vai bem quando andamos no caminho do Senhor, né? Quando fala que o filho obedecer aos pais, também direciona para a obediência à palavra de Deus, né? Quando a pessoa, de fato, ele recebe a bênção de Deus, ele tem uma vida tranquila, né? Tem uma vida de paz na terra, né? Então isso é muito importante, né, para cada um de nós. E a vida em obediência, ela traz um bom aproveito, né? E por isso aqui ele diz o seguinte, olha, confiai no Senhor, confia no Senhor de todo o coração, né?
Confia no Senhor de todo o coração e não te esquiva dos teus próprios entendimentos, ou seja, confiar em Deus. Precisamos de confiar, tá? Os nossos entendimentos próprios, se for seguir pela nossa mente, por aquilo que vem à nossa mente, nós fazemos coisas contrárias à vontade de Deus, né? E por isso muitas pessoas vão caminhando por um caminho, parece aos seus olhos ser um caminho bom, né? Mas conduz para um momento de tormento, tá? E por isso, então, ele diz, né, que confia no Senhor. E olha que o caminho do Senhor são caminhos bons, tá? Caminhos que nos traz paz, nos traz felicidade, tá? E o caminho que é fora, o caminho que não é direcionado por Deus, ele traz confusão, tá? Ele traz confusão, traz perturbação e muitas das vezes nos coloca em perigo, tá? Então, por isso ele fala aqui para ouvir, né, o conselho do Senhor, tá? Salomão, ele na sua carta aqui, ele pôde expressar muito bem, né, uma experiência que ele mesmo teve na sua vida, tá? Que por ele passar por esse momento, tá? E não te esqueça do meu ensino, tá? Esquecer do ensino da palavra de Deus é muito importante para nós, que quando o Senhor fala dessa forma, tá? Ele nos mostra que nós devemos buscar cada dia a viver uma vida segundo a vontade de Deus, tá? E também mais um outro detalhe que nos chama aqui, olha, ouve, filho, a instrução do Pai, estai atento para conhecerdes a prudência. Estai atento para conheceres a prudência. Ouve, filho, né, a instrução do Pai, né? É muito bom quando um filho esteja atento àquilo que um pai diz, ouve a sua palavra, seja obediente, né? A carta aos Efésios, nós vamos ler aqui para nós entender mais um detalhe das Escrituras que nos chama muita atenção, né, em relação a esse meu ponto de vista. Aqui fala o seguinte: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, né? Vós, filhos, seja obediente a vossos pais no Senhor, tá? Isso é muito importante quando olhamos esse ponto de vista aqui, que um filho é preciso de obedecer, né, os pais. E os pais, ele nunca quer o mal para os filhos, tá? Por mais que seja difícil, por mais que tenha algumas coisas que o filho parece, aos olhos do filho, né, parece não ser bom, mas um pai nunca vai querer coisa mal para um filho, tá? E por isso a palavra diz: vós, filhos, sejam obedientes, né? Quando o pai aconselha, ou às vezes até dá uma repreensão, que a Bíblia fala que a repreensão é como se fosse uma disciplina, tá? Para evitar o erro. E por mais que isso aconteça, tá? Aconteça para o bem, tá? O pai, a Bíblia diz que o pai, ele corrige o seu filho a quem ama, tá? Da mesma forma é o Senhor Deus. Quando o Senhor Deus, ele tem alguém que está no caminho do erro, às vezes ele corrige, tá? E olha, a correção do Senhor é uma correção que vai evitar o perigo maior, tá? Que é a condenação eterna, tá? Por isso ele diz que o filho precisa obedecer os pais, tá? Lembrando que o pai aqui nessa terra, o pai fisicamente aqui neste mundo, ele é uma figura de Deus, tá? Para quem não, às vezes nós não conseguimos entender esse ponto de vista, mas o pai, ele é uma figura de Deus. Por quê? Olhamos desse ponto de vista, né? Quando ele fala assim, vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais, também fala daquele servo do Senhor
aquele que está ingressado, quem sabe, a serviço de Deus, né? Aquele que já recebeu a Cristo como Salvador e que precisa ser obediente a Deus, tá? Buscar examinar as Escrituras, buscar fazer algo segundo a vontade de Deus, né? Lembrando que o Senhor Deus deixou as Escrituras para que nós possamos, através das Escrituras, ouvir a palavra de Deus, falando com cada um de nós, né? Então, por isso ele disse que, nesse ponto, ao referir aqui que o Pai é a figura de Deus, é porque o Pai é algo que nós vemos aqui nessa terra, né? Nós conseguimos ver aqui neste mundo. Mas o Senhor Deus, ele é um ser invisível, que não conseguimos ver com nossos olhos aqui na terra, tá? Embora a palavra de Deus diz que ele é um Deus, mas é um ser espiritual, tá? Que não conseguimos ver com nossos olhos físicos. E por isso referimos então a figura do Pai como se fosse Deus. Porque o filho ele precisa obedecer aos pais, né? O filho precisa obedecer aos pais. Então, a palavra de Deus também diz que nós devemos obedecer à ordenança de Deus, né? Lá em Levítico, nós voltamos aqui, vamos voltar para Levítico de novo, para nós entender um pouquinho a palavra de Deus. Nos chama muita atenção em relação à lei da obediência, tá? Nós precisamos de obedecer à vontade de Deus, né? Isso é muito importante para cada um de nós entender que somente através da palavra de Deus que nós possamos ver, né? Aqui ele diz o seguinte, no capítulo 26, ele falando, versículo 2, versículo 3, capítulo 26 de Levítico, versículo 3, aqui diz o seguinte: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto, tá? E a debulha estenderá até a vídima, e a vídima até a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra, né? Isso é muito importante para nós, tá? A segurança de Deus para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que buscam a viver segundo a vontade de Deus, tá? Então, olha, vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena buscar a cada dia viver segundo a vontade de Deus, tá? É porque se nós quisermos viver uma vida neste mundo sem a obediência a Deus, nós vamos alcançar muitas coisas, tá? Mas sabemos então que o mundo, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, tá? As coisas que este mundo oferece, por mais que seja agradável, por mais que seja boa, por alguns momentos, tá? Mas são coisas passageiras, são coisas de momentos, tá? E essa paz que Cristo oferece, habitarei seguro na vossa terra, tá? Se guardares os meus mandamentos, tá? A Bíblia diz que não vai passar nenhuma espada, ou seja, não vai ter nenhum perigo na vossa terra, tá? Mas se guardardes o mandamento do Senhor, e Ele faz com que aquele mal se desvia da vossa terra, tá? Para que possa habitar seguro. E olha, é muito importante quando ele diz também que aquele que vão dormir à noite, tá? Dormir de sono profundo, seguro, tá? Sabendo que o Senhor, Ele está ao nosso lado para nos guardar de todos os perigos, tá? E por isso vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena então buscar a viver segundo a vontade do Senhor, tá? Então por isso ele fala que seja obediente, ou seja, quando ouvimos o conselho de Deus, algumas pessoas dizem que o conselho, se fosse bom, né, vendia, né? Mas olha, o conselho do Senhor ele é real, tá?
E aqueles que não obedecer à vontade de Deus, aqueles que não quiser andar segundo a vontade de Deus em obediência, tá? Quiser seguir os seus próprios caminhos, acha que às vezes os próprios caminhos é melhor. E olha que a Bíblia diz que existem dois caminhos, tá? Dois caminhos. E aquele que está do lado de Deus, ele vai estar vivendo uma vida segundo a vontade de Deus, tá? Mas aqueles que rejeitaram a Deus, aqueles que não quero receber o Senhor, só existe um caminho para essa pessoa, tá? É a condenação eterna. E olha que hoje a palavra de Deus diz, né, que se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. É muito importante levar em consideração essa obediência ao Senhor, tá? E que nós possamos a cada dia buscar a obedecer a Deus, viver uma vida segundo a vontade do Senhor, tá? Em obediência à palavra de Deus. E olha, eu deixaria o convite para a pessoa que está nos ouvindo neste momento, tá? Se porventura não tem um conserto na sua vida, às vezes tem vivido uma vida que não agrada a Deus, tá? O conselho é o seguinte: volta para o Senhor, porque olha, a vida daqueles que não obedecem a Deus, a vida daqueles que não andam segundo o Senhor, é uma vida difícil, tá? Difícil. Então, para isso, nós colocamos à disposição que procure uma pessoa de confiança. Se você tem uma vida, quem sabe, que precisa consertar com Deus, às vezes está afastado da comunhão do Senhor, né? Às vezes está desviado até mesmo da igreja a qual reúne, por algum motivo, quem sabe, enfraqueceu na fé, tá? Então volte para o Senhor, tá? Não se esqueça de voltar para o Senhor enquanto há tempo, tá? A Bíblia diz que hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, tá? Então, olha, se ouvir o Senhor, ouça a palavra de Deus, tá? Que um dia volte para o Senhor enquanto há tempo, tá? Se ainda não tem esse conserto com o Senhor, que possa consertar a vida com o Senhor, tá? Porque, olha, vai haver um dia, a Bíblia diz que vai haver um dia que não vai ter mais chance alguma, tá? Vai haver momento que a pessoa vai querer voltar para Deus, mas não vai alcançar essa bênção de Deus, tá? Então, por isso, precisamos de voltar para o Senhor, tá? Enquanto ainda há oportunidade, tá? Então, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida e que possa buscar a cada dia a direção de Deus, tá? E lembra-te que um dia, hoje, o Senhor está deixando o convite. Volte para Deus, né? Volte para o Senhor. E se você já tem um conserto na sua vida com Deus, já recebeu o Senhor como Salvador, né? Então agradeça a Deus por isso, tá? Mas se você ainda não recebeu, se você deseja ainda ter um conserto com o Senhor, procura alguém que possa te resolver o seu problema e falar de Cristo para você, tá? E nós temos hoje muitos obreiros, missionários, tá? Que estão no mundo, no campo, levando a palavra de Deus. E há muitos que falam da palavra de Deus, tá? E por isso, se você ainda não tem esse conserto com o Senhor, procure alguém de confiança, tá? E faça esse conserto com o Senhor enquanto ainda há oportunidade, tá bom? E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, tá? E que possa a cada dia seguir uma vida em paz. E olha, não te esqueça do conselho do Senhor, tá? Porque olha, esse mundo, ele tem muito a oferecer, tá? Mas o que o mundo tem a oferecer só vai de mal a pior, tá?
para nós finalizar esse ponto aqui, Apocalipse, João, 1 João diz o seguinte, para chamar muita atenção, aqui diz o seguinte, 1 João capítulo 5, tem um versículo que diz o seguinte, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou seja, todo aquele que é nascido de Deus, que realmente creu, que realmente aceitou a Cristo como Salvador, aquele que realmente entregou sua vida para o Senhor, ele não vive na prática do pecado. Tá? Então ele precisa ter uma vida em concerto com o Senhor. E sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Tá? O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, a Bíblia diz que o mundo já está condenado pelo fato de não crer em Deus, pelo fato de não receber a Cristo como Salvador. Né? Por isso eles estão condenados ao mundo. Mas aqueles que é nascido de Deus, aqueles que aceitam Cristo como Salvador, esses vão ser salvos, tá? Esses vão para uma eternidade feliz com Deus. Mas aqueles que infelizmente rejeitam Cristo, aqueles que não querem receber o Senhor como Salvador, tá? Eles não têm parte com Deus. Por isso ele fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Aquelas pessoas que procuram os seus próprios interesses, procura, quem sabe, viver uma vida não de acordo com a vontade de Deus, tá? Então, por isso, eles falam que jaz no maligno. Mas aqueles que já aceitou o Senhor Jesus, aqueles que já tiveram esse concerto com o Senhor, eles vão ter essa vida eterna ao lado do Senhor, né? Então, que o Senhor possa estar abençoando, né? E que possa completando essas palavras em cada coração.